Tema hoje é analfabetismo funcional, injustiça, doçura e força. Qual o nexo que tem entre isso tudo? Injustiça, gente. As situações de injustiça são aquelas que nos demandam mais e mais inteligência. Demanda-se muito, demanda-se uma inteligência interior, saber reagir a injustiças. É muito fácil atuar em ambientes justos, é muito fácil resolver assuntos dentro de coisas razoáveis, justas, fraternas, etc. Só que nós todos vamos encontrar a injustiça, vamos encontrá-la muitas e muitas vezes. O analfabeto funcional nunca sabe bem se comportar perante a injustiça. Ele tem um problemaço, ele entra em pânico. Ele entra em pânico perante a injustiça. E só os inteligentes sabem dar boa resposta ao encontro com o injusto, ao encontro com o mal, ao encontro com o desrespeito, ao encontro com a violência, ao encontro com a traição. Tá? Demanda muita inteligência. Tá? E já vem de Aristóteles, que você sabe que uma alma é engrandecida quando ela consegue se manter digna, se manter íntegra diante de uma injustiça contra ela. O homem que se mantém reto, intocado diante da injustiça contra si, é um homem grande. Tá? E ele está muito correto, ele está extremamente correto dentro dessa divisão. Tá? O analfabeto funcional nunca sabe operar diante da injustiça. Ele tem uma tendência muito grande a ser um masoquista. Ele é desrespeitado, ele é violado, ele não sei o que, e etc. Seria uma inteligência emocional, pergunta a Kátia Cavalcanti. No sentido clássico muito preciso, a inteligência, no sentido cognitivo, abstrato, etc., é o fruto de uma inteligência afetiva e emocional prévia. Hoje a gente criou esse conceito de separação, como existe inteligência racionalista, cognitivista, conceitual e a inteligência emocional. Na concepção antiga, o intelecto propriamente orientado à compreensão teórica, ao entendimento, ele tem que ser fruto de uma inteligência emocional prévia. Exato. Por isso que na ética de perfectibilidade aristotélica, primeiro nós temos que educar os nossos afetos, entre os quais, por exemplo, é por isso a pergunta, Kátia, é muito bem colocada, muito oportuna, saber resolver um problema de violência. Se a pessoa não sabe resolver um problema de violência, apurar os afetos, que ela foi tratada com empáfia, que ela foi humilhada, que estão usando dela, tá? Se ela não tem essa percepção afetiva tantas vezes, tá? Ela vai criar um esquema que toda a mente dela vai ficar deturpada. Toda a mente vai criar uma compensação, que recentemente passou a ser chamado de racionalização. O masoquista, ele tem uma racionalização, e tantas vezes, assim, extremamente coerente, isso é falsa. Mas ele monta um esquema, ele permite o abuso, ele permite a injustiça crônicas, e a cabeça dele começa a dar narrativas justificativas compensatórias, que todo o conjunto perceptivo dele fica desajustado. Todo o conjunto perceptivo fica desajustado. Por limite contra uma agressão, é uma questão instintiva até. Um animal faz isso. Tá? Um animal faz isso. A gente tem problemas, às vezes, de não pôr limite em agressões que recebe, caso próprio do masoquista, e o psiquismo do analfabeto funcional tantas e tantas vezes é próximo do masoquista, em tantos particulares, ou dá respostas muito estúpidas, respostas erradas. Eu mencionei aqui uma questão muito importante na semana passada e gerou dialéticas boas, como eu disse. Se você é desrespeitado, você agradece e vai embora, cara. Se é desrespeitado num lugar, não quer dizer que agradece, vira as costas e vai embora. Você pode, dependendo da situação, dependendo da circunstância, dar uma advertência. Olha, me trate bem nesse ponto,
Não deu certo, você vira as costas. Virar as costas e ir embora não é abandonar o barco na primeira e qualquer necessidade fortuita. Agora, você vai ter que discernir nas situações ali concretas e ter a capacidade de romper os vínculos. Quando os vínculos devem ser rompidos, você é uma pessoa livre, vai preservar a sua integridade, que no limite revolta ao mundo de uma forma amorosa. Se você se permitir os abusos, as injustiças crônicas, você vai sofrer uma dissipação que afeta a tua própria capacidade de amar. Não subestima isso. Não subestima isso. Ai, que eu vou aguentar pancada, a humilhação, o maltrato, mas eu vou separar isso de mim. Ilusão. Isso é uma grande ilusão. Tem que saber a hora de ir. Agora, como ir embora? Como responder essa injustiça? Simplesmente virar as costas e ir embora? Tem formas diferentes e possíveis de fazer. Simplesmente eu levanto, viro as costas e vou embora, pode ser um ato de muita força. De muita força. Ou de muita covardia. De muita covardia. Quando você vai embora, última vez que eu fui muito maltratado, fui tratado com muita empáfia dentro de uma certa situação. Eu estava razoavelmente lúcido da coisa ali, tinha clareza do que estava acontecendo. Eu cheguei para a pessoa e falei, deixa eu contar uma coisa. Eu não aceito esse tratamento que você está me dando, tá? E é por isso. Então eu vou fazer o seguinte, você fica aí, aqui é uma bifurcação, tá? Você vai para esse lado de lá, vou pro lado de cá, mas ó, tudo bem, eu recolho minhas coisas aqui, um abraço. Humilhei a pessoa se sentiu humilhada, digamos assim, mais precisamente, porque eu fui embora, com doçura e mostrando o jogo. A doçura. Tantas e tantas vezes é a expressão de muita força. Agora, a pessoa faz um negócio injusto contra você, você vai faniquitar, você vai dar chilique. Se der o chilique, você acaba indo embora também. Só que você vai embora fraco. Que você falou, que você disse, que fez, que aconteceu. Faniquitou. Chilicou. Você deu uma má resposta. Primeiro, você se desajustou por causa daquele encontro com a injustiça. Ainda que você vá embora, tá? Do ponto de vista do encontro, você é como fraco. Você não foi doce. A doçura, aí você tem que tomar outro cuidado. A doçura, tantas e tantas vezes, é uma manifestação de muita força ou de muita fraqueza. O analfabeto funcional, o masoquista, muitas vezes quando ele é injustiçado, ele vira dócil, meiguinho. Ele está fazendo uma bajulação. Saber discernir quando a doçura é um ato de muita força, e é o máximo que você pode ter. Doçura contra o teu agressor. Bom, mas você põe o limite, fica aí, o assunto é esse e tal. E você foi doce. Doçura nesse sentido é muita força. Entendimento do que se passa, capacidade de decidir e informação que você decidiu e cumpre isso. Isso é o mais forte que você pode fazer. O nome disso é liberdade. Nós não temos a liberdade de escolher uma vida sem encontro com a injustiça e sem encontro com o mal. Mas nós temos a liberdade de ser forte nesse sentido. Tá? Agora, você pode ficar dócil, no oposto, dócil na fraqueza. O nome disso é bajulação. O masoca, tantas e tantas vezes, quanto pior ele é tratado, mais leal ele fica. Ele fala com doçurinha, ele infantiliza, para ser meiguinho, um covardinho. Então, essa doçura tem que ser tomada muito cuidado. E no confronto do poder, no confronto com o maldoso, esse jogo está sendo entendido, tá? Esse jogo está absolutamente entendido. Mas para você ter essa capacidade de bem responder ao mal, bem responder à injustiça, bem exigir-se respeito, tá? Tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Um analfabeto funcional, porque tem a restrição cognitiva. Um analfabeto funcional, porque ele tem uma dependência psíquica. Ou porque ele está desajustado emocional, afetivamente, feito a colega aqui, ele não tem a inteligência em cima dos afetos dele. Ele vai dar uma resposta, ele vai ser jantadinho ou vai ficar dando uma resposta. E a pior resposta possível é bajular, é bajular quem te faz mal. E é a mais comum.
Tá? Eu vou lembrar aqui, eu trouxe uma frase do Lavelle que bem explica isso. A doçura está tão distante da fraqueza que somente ela, ao contrário, possui uma força verdadeira. Então você ter força, ser dócil, no sentido não chilico, não deixo de entender o que aconteceu, cara. O que aconteceu é isso, isso e isso. E a injustiça contra mim é por A, por B, por C. E eu não aceito. Então, é assim, assado e etc. É completamente diferente de se faniquitar, de você revidar a injustiça com outra injustiça. Ah, então você fez isso, eu vou aquilo. Tá, você ficou no afeto. Analfabetismo funcional é uma prisão em afetividade baixa. Baixa. Tá? Muito baixa. É luta, fuga, sobrevivência, pertença, esse tipo de coisa. Tá? Então o que acontece? Você ter força para superar isso, dos afetos muito baixos. Comentário da Kátia aqui. A falta de reação do bem também estimula a continuidade do mal. Sim, e é por isso que o masoquista tem que ser criticado. Por isso que o masoquista tem que ser prejudicado. Você, num sentido muito amplo, ontológico, existencial, você não tem direito de se permitir o desrespeito. Isso é egoísmo, inclusive. Por quê? Porque se você se deixa ser dissipado na situação A ou B ou C, é uma privação egóica de uma roupa de vitimista que alguém está vivendo e que lhe tolhe, mas é isso que vai te tirar a potência amorosa, inclusive altruística, para frente. Nós somos, dentro de um sentido muito fino, metafísico, os nossos efeitos no mundo. Esses efeitos bondosos são a nossa amorosidade. Você se permite a castração, você está falando, eu vou frutificar menos, fruto esse que eu podia levar para não sei quem. Ai, mas eu gosto de apanhar, eu me deixo apanhar. Eu tenho uma missão espiritual, que é apanhar desse cara até um dia que ele vai se comover. Vou sofrer injustiças. Besterol, racionalização que decorre dessa desordem afetiva. A mente está te dando esse tipo de explicação por uma desordem dos afetos que aconteceram lá. O que comprova que Aristóteles segue intocavelmente certo. Você quer ser inteligente? Você tem que começar a educação nas emoções, nos sentimentos, nos seus afetos, num processo de progressão. E só nessa progressão é que vai existir o esplendor da inteligência. Ah, mas foi injustiçado uma vez, reagiu mal. Todo mundo. 2 vezes agiu mal. Ok, 3. Mas chega uma hora que você tem que entender. O mundo é um princípio de traição. A gente vai encontrar com a injustiça, vai encontrar com as pretensões de poder. Tá? Isso precisa de inteligência. O analfabeto funcional é um castrado na inteligência. Ele é um castrado igualmente na liberdade, ele é um castrado na ordem natural, na ordem afetiva natural, gente. Então aí o cara vai repetindo ciclos crônicos, sucessivos, de um padrão muito baixo. Não reage à injustiça e normaliza a bendita injustiça. A mente vai achando, não é normal que eu apanhe desse jeito, porque não sei o que, não é normal, porque não sei o que, porque etc. Então é um processo muito difícil, muito difícil. Você exigir respeito exige inteligência, senso de oportunidade, senso de proporção, forma de fazer, mesmo virar as costas. O virar as costas pode ser covardia ou muita força, coisa que você vai ter que examinar dentro de uma situação concreta de existir completamente, etc. Mas o cerne é uma decisão. A boa resposta a um problema do mal é uma decisão. Decidir responder, como responder, o jeito de responder, a intensidade e tal, e etc. Qual é o dramalhão do analfabeto funcional? Ele não quer decidir nada. Ele quer que decidam por si. É o cara que quer que o sádico deixe de bater nele, é o cara que quer que quem lhe assedia deixe de assediar, é o cara que quer que o maldoso não chegue e não venha ou pare de vir. Mas não que ele tome o princípio de ação de impedir. O analfabeto funcional está perguntando para si todo dia:
O que é para eu fazer? É para eu fazer. Qual a ordem que me deram? O que querem de mim? E fica torcendo que essas ordens, que esses comandos, essas instruções externas, pode ser até de um ídolo, mais ou menos lhe deixem confortável. Uma pessoa inteligente não pensa assim. Ele troca o que é para eu fazer, esse eu lá na ponta passiva, ele vai colocar o que eu tenho que fazer. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que decidir. Agora, você decide muito melhor uma situação de um encontro com a injustiça quando você também decide a interpretação de um texto. Você decide uma nuance de ambiguidade. Você decide o que você vai estudar, o que isso, o que aquilo. O processo de cultivo, de leitura, de inteligência, de erudição ativo, não é por essa posse de alguns saberes, é por uma atitude de ler. Ler é pensar e decidir. Então, quando a pessoa está acostumada num fluxo em que tudo é funcional, é em função de, e não que eu tenho o ônus de fazer, como eu interpreto essa obra, como eu defino. E você interpretou diferente, que bom, ok, mas eu achei assim. Vamos sintetizar? Deu, não deu, não deu. Agora, se isso é um problema para as pessoas. Isso é um problema muito grave para as pessoas. Quase todo mundo é analfabeto funcional, gente. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Eles entram em esquemas de injustiça que eles não têm força para dar uma boa resposta, ou ele dá uma resposta porca e fica pior, e o mal ganhou. O maior proveito do mal é te fazer mal e te roubar a tua liberdade. Faz um encontro com o psicopata. Não é que ele te rouba, não é que ele te abusa ali durante aquele tempo. Ele te roubar a crença de viver para frente. Ele te provocar abatimento para frente. Você vive uma relação tóxica, uma relação ruim assim. Não é fui embora, acabou. Você carrega contas terríveis. Se você for embora errado, mais ainda. Então, ir embora certo, com clareza, com lucidez, por tomada de posição, te constitui um ser melhor. A inteligência quando opera, a vontade quando opera, a decisão quando opera bem, tem o efeito da progressão em nós. Não é o que fazer, é o que, por quê, quando, por qual motivo correto, a sua consciência vai trabalhar com isso, vai ter um fenômeno de expansão. Por quê? Porque são aspectos metafísicos. O uso próprio da inteligência, o uso próprio da liberdade, a amorosidade apropriada, são todas dimensões metafísicas. Ou seja, elas tocam o nosso espírito. Tocando o nosso espírito, ele tem a tendência da expansão. Intelija, ame, respeite-se, exija respeito, tome decisões no sentido próprio. Naturalmente você cresce. Tá? Sem você perceber, você está crescendo. Faça o contrário. Manipula a inteligência. Não vejo o que eu estou vendo. Não usa a tua liberdade. Tá? Um processo composto como sucede. Subida e queda. Assim funciona. Você está entendendo? Isso não é só questão de fé revelada, já foi observado pela razão. Essa é a base da mística cristã e de outras tradições. Mas isso também é da inteligência natural. Gente. É completamente da inteligência natural. A sobrenaturalidade, um comando espiritual sobre esses afetos e reordenador num grau mais alto, mais alto, mais alto, é uma questão da razão, gente. Tá? Então o que acontece? É assim que funciona. Por isso que é tão grave o tema do analfabetismo funcional. Tá? E por isso que você só dá um tratamento correto a ele colocando nesse ângulo de um tema de liberdade. Fora disso daí está vendo o tema sobre as perspectivas muito pobres. Não sabe ler, vamos dar mais aula, vamos fazer... Pode, inclusive, às vezes ajuda, às vezes prejudica. Tem que entender o processo como um todo, que é uma dimensão de atitude, é uma dimensão de liberdade. A maior ameaça da liberdade é a injustiça. Você tem que saber reagir bem. Então, reagir bem, eu vou repetir, é ser doce. No sentido que eu falei aqui.
A agressividade, alguém te maltrata, você xinga, faniquita, vai lá, vai se vingar, não sei o quê, pode ser o oposto da força. Pode ser absolutamente o oposto da força. Há hora que você vai ter que ser agressivo de volta. Vai ter hora que essa agressividade é o pior que pode fazer. Você pode falar, olha, você fica aí, o motivo é esse, tal. Vira as costas e vai embora. E às vezes esse virar as costas e ir embora é fraqueza. Você tem que entender essa captura profunda, você tem que penetrar nessa dimensão profunda desse encontro, o mal, tá? E se exigir a decisão pelo bem. E não há, felizmente, a coisa se acomoda. O analfabeto funciona isso, ele quer que a coisa se acomode externamente. E se convoca ele, o que é para eu fazer? Isso é uma forma de bajulação. Não. O que eu tenho que fazer. Por mim, independente de mais. Tá entendendo? Isso é liberdade. Isso realmente é a dimensão aí da liberdade. Tá? E eu vou repetir uma coisa muito importante. Não é problema padecer de injustiça. Nós vamos padecer de injustiça. Muitas vezes, entendeu? Mas vai aprendendo, meu. Vai aprendendo. A definição do analfabeto funcional é aquele que não aprende, ele fica ali, mas ele não progride. Por quê? Porque ele não alcança a dimensão do espírito, como eu falei antes. A progressão é a dimensão do espírito. Se ficar só no nível da matéria, é repetição. É círculo, gira. O cara passou por uma situação abusiva ruim, ok, ele sai em outra igualzinha, sucessiva. Até o cara fica livre e começa a progredir. Isso é válido na cognição, isso é válido na atitude dos afetos, no modo geral, então, etc. E a analfabetismo funcional é a vértebra, é a ligação entre a dimensão do desenvolvimento cognitivo, a dimensão da amorosidade. Amorosidade barra liberdade barra consciência. Reflitam muito, é um tema muito forte, tá, gente? Mas pense bem isso. Nós temos que ser capazes para bem tratar com a injustiça. Sem vitimismo, sem escandalizações que descobriu que fizeram maldade. Não me diga, é mesmo? Vamos fazer mesmo. Exato. Agora, cabe a você saber dar cabo nisso, manter a ordem, preservar a tua integridade, no limite retornar essa preservação da sua integridade na resposta amorosa. Isso é muito importante, como nós estamos num ambiente vitimista, o cara quer fazer um papel de vítima, eu queria amar, eu queria contribuir, mas não sei quem me prejudicou, e agora eu sou vítima dessa situação, do pai, da mãe, do colega, do grupo, do não sei aonde. Enfim, você tem o dever de se preservar, cara. Porque aí você cumpre o dever de amar. Você não se desenvolve e quer amar, você quer que a fruta dê árvore, você quer que a árvore dê fruto, sem ela crescer, criança, sabe? Assim, mas é isso que as pessoas estão jogando, essa ilusão aí. Então, vou repetir aqui de fineza. Saber bem responder ao problema da injustiça é uma dimensão que te demanda inteligência. O analfabeto funcional não sabe fazer isso, tá? E aí ele fica dentro desse giro. Olha, gira, usando as racionalizações mais burras possíveis. Meus caros, muito obrigado.